A dúvida da minha amiga aqui, que provavelmente, né, não vai querer ser identificada, né? Foi sobre a questão de casamento, né? Ela disse assim: Douglas, preciso que você me oriente em uma coisa. Se a mulher é casada no civil e na igreja, e a mulher resolve que não quer mais o casamento e sai de casa, mesmo não havendo traição de nenhuma das partes, é verdade que a mulher está condenada a não poder ter nenhum relacionamento e o homem pode arrumar outra mulher? Então veja bem, eu cheguei a colocar essa pergunta lá no meu Face e teve gente que até me perguntou se essa pergunta fazia sentido, né? É porque essa, essa dúvida dela, ela se baseia numa passagem que tem lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Veja aqui comigo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. O 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a esposa. Então, olha lá, não se aparte do marido, mas se o fizer, que fique solteira, né? Então, no entanto, não diz nada sobre o marido, né? Então aí dá a entender, né, quem lê assim de forma leiga, sem muito entendimento, entende isso, olha lá. O 11 de novo, ó. Se porém se apartar do marido, né, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Então quer dizer, fala que a mulher deve ficar sem se casar novamente, mas não fala sobre o homem. Então aí dá aquela dúvida que nos remete àquela época do Velho Testamento, quando os homens tinham várias mulheres, né? Por exemplo, Abraão tinha a esposa, né, que era Sara, e tinha a serva, né, que era Agar, com quem ele teve o primeiro filho, que é Ismael, né? O Jacó teve, se não me engano, 5 esposas, né? E 12 filhos, né? Um com uma, outro com outra, e assim por diante. Então, no Velho Testamento era comum que um homem tivesse mais de uma esposa. Mas no Novo Testamento, quando Jesus veio, ele quebrou essa cultura, essa prática, né? Então passou a ser o homem e a mulher juntos, né? E no caso da dessa situação, dessa expressão aqui, é porque ele não achou necessário, né, completar dizendo que o marido também, se deixar a esposa, deve ficar solteiro. Mas lá na passagem do mesmo capítulo 7, no versículo 4, diz o seguinte, olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, né? Mas tem-no o marido, ou seja, quem tem poder sobre o corpo da esposa é o marido. Da mesma forma, lá, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher, ou seja, a mulher tem poder sobre o corpo do marido, e o marido da mesma forma. Então, se um tem poder sobre o corpo do outro, é é evidente que, havendo a separação, prevalece esse poder. Então, não há como haver um novo relacionamento, porque o casamento é um só. Certo?
Então a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. Da mesma maneira, né? Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Né? Então, assim como a mulher, então isso já mostra que os direitos dos dois são iguais. Né? Ainda que separados, um continua tendo poder sobre o corpo do outro e, portanto, né, sobre o outro. Por isso que a Bíblia proíbe que se mantenham relações com outras pessoas. Então, a partir do momento que eles se separarem, eles devem permanecer solteiros para o resto da vida. Né? Não podem se casar novamente. Então, essa dúvida dela, ela chama atenção porque mostra o despreparo dessas igrejas de hoje, né? Que se intitulam igrejas, né? Para estar explicando às pessoas como se comportar, como agir diante de determinadas situações. Então, são dúvidas que não deveriam nem existir. Né? Mas o que acontece? Tem muitos pastores hoje que não são formados em teologia, não têm um curso superior, né, uma graduação, fazem um cursinho aí de teologia de final de semana, né? E aí já o colocam para tomar conta de uma igreja, ou às vezes o próprio cara se sente no direito de abrir uma igreja, né? Na outra ponta, nós temos padres que têm o preparo teológico, que têm curso de teologia, mas em contrapartida, retém as informações, né? Não ensinam tudo que que provém de Deus. Então, por por todas essas questões é que surgem dúvidas assim como essa, né? Por conta do despreparo dos responsáveis pelas igrejas, né? Agora, interessante, né, nesse caso específico aqui, essa moça, amiga minha, né, ela já vive com o marido, né, eles se casaram recentemente, mas ela já vivia com ele, acho que há 2 anos, né, que eles já viviam juntos, e nunca se separaram. Agora que eles oficializaram a relação, né, já tem, se não me engano, 5 meses que eles casaram lá no papel, no civil, no religioso, né? Agora ela quer se separar, né? Porque a partir do momento que ela fez essa pergunta é porque ela já está pensando em se separar. Então, por que as pessoas que isso acontece tanto, né? É muito comum, às vezes a pessoa viveu muitos anos ali juntos, viveram juntos. A partir do momento que se casam, é quer se separar. Né? Ou às vezes se conhecem hoje, se casam 3 meses depois e com 6 meses se separam. Né? É porque as pessoas hoje não têm a noção da importância, da seriedade que é um casamento. Né? Então o casamento hoje é uma coisa banal. Hoje em dia você tá ali numa roda de pessoas debatendo sobre o casamento e tal. Aí uma pessoa pergunta, e se não der certo? Aí a outra já fala, não, se não der certo ela separa e arruma outro. Né? Então é muito prático. O casamento hoje, né, as pessoas não têm noção da importância que ele tem. O casamento hoje é uma coisa banal. Hoje eu estou casado, amanhã eu estou divorciado, depois eu me caso novamente. Tem gente aí, artistas que tem 7, 8 casamentos, a Gretchen, por exemplo, né? Tem diversos casamentos aí na contabilidade dela. O que acontece é que casamento é uma instituição divina, né? Então ela tem que ser levada como uma coisa mais séria. Não é como um enfeite de geladeira que você, né, o enfeite da sua sala, né? Você passa em frente a uma loja, vê um enfeite na promoção, acha bonito, vai lá, compra, coloca na sala. Dali um mês, por exemplo, você enjoa daquele enfeite, vai lá e joga no lixo. Não é por aí, né?
É uma decisão que tem que ser muito pensada porque ela é para a vida inteira. Ou então, ali você perde todo o direito, né? A menos que tenha traição, você perde o direito de se casar novamente. E a grande pergunta, né? Nos dias modernos, assim, hoje já não fazem mais essa pergunta, né? Já é uma afirmação, não, casamento não dá certo. Até o começo dessa década, né, de 2010, as pessoas ainda se questionavam, né? Mas por que tantos casamentos não dão certo, né? O que precisa, né? Depois de Deus, o que é fundamental para que um casamento seja bem sucedido, né? Aí muita gente fala, é amor, a outra é paixão, outra é sexo, né? Então, mas a principal coisa que as pessoas falam é o amor, mas não é. O principal ingrediente, o principal ingrediente para fazer com que um casamento dê certo é a compatibilidade de ideias, tá? Não, o amor, né? Ele é muito bonito e ele é necessário, né? Aliás, o amor não é só entre casal. O amor ele é entre irmãos, entre amigos, entre família, né? Com o vizinho, com o próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Mas o amor em si, ele não segura um casamento, tá? O sexo em si não segura um casamento. A paixão em si também não. O que mantém um casamento harmonioso, duradouro, é a compatibilidade de ideias. Tá? Você vai entender aí melhor o porquê, né? O amor, a paixão, a atração, com o tempo acaba. Mas se você tem a mesma posição diante da vida que a pessoa que você a mesma posição, a visão de vida que a pessoa com quem você vive tem, fica muito mais fácil de vocês viverem. Agora, se você ama a pessoa, mas vocês dois têm ideias diferentes, vocês vão estar sempre se confrontando, né? Então, essa compatibilidade, ela permanece. O amor, com o tempo, ele vira amizade, a paixão também, né? Então, esse tem aquele dizer do imã, né? Os opostos se atraem, né? E os iguais se repelem. Na verdade, essa teoria, né? Ela só funciona mesmo para o imã. Porque para nós, seres humanos, é exatamente ao contrário. Por quê? Como que duas pessoas com ideias diferentes, com personalidades totalmente diferentes, vão caminhar juntas? Porque ideias opostas geram atitudes opostas, né? Então, por exemplo, se eu quero ir nessa direção e você está vindo na direção contrária, a gente vai cruzar, né? Que é o casamento, mas depois a gente vai começar a se distanciar, né? Então, tá aqui, um tá indo casar com o outro, né? Encontrou aqui é o casamento. Só que agora eu vou seguir meu caminho de novo, você vai seguir o seu, então essas pessoas vão estar sempre se distanciando, né? Porque elas têm ideias opostas, porque elas têm, consequentemente, atitudes opostas. Então, um casamento para que dê certo, é preciso que os dois andem na mesma via, né? Um do lado do outro e não um na contramão do outro, né? Aí é muito comum a pessoa procurar para casar justamente quem é o oposto dela. Então, essas mulheres dominadoras, que são muito expressivas, que falam muito, ou ainda homens dominadores, possessivos, que se expressam muito bem, eles procuram o quê? Uma pessoa mais pacata, uma pessoa submissa. E aí, quando conseguem, né, na primeira oportunidade que tem, aí começa a jogar na cara, porque você é um acomodado, você é uma acomodada, você não toma atitude, eu tenho que correr atrás de tudo, você não quer evoluir, você não quer desenvolver, eu tenho que ficar resolvendo tudo sozinho, né? E aí entra naquela questão assim, o casamento, vamos imaginar que o casamento seja uma charrete, né? Então,
Imagina o casal, né? Casal puxando a charrete fica leve, né? Mas você imagina o casal, um puxando a charrete e o outro deitado na charrete sendo carregado, né? Então tem casamentos que são isso. Quando uma pessoa é submissa, é acomodada, é tranquila, é pacata, é sem atitude, e a outra já é mais agitada, já tem muitos projetos e tal, o que acontece é isso. A que está acomodada vai segurar aquela que está querendo correr atrás, que está querendo tomar atitudes na vida. Então, nisso daí, os dois começam a ter brigas, a ter discussões, a viverem felizes. Por quê? Aquela pessoa agitada, aquela pessoa que está com muitos projetos, ela está sempre com raiva de ver a outra pessoa, né? Por exemplo, a esposa é muito agitada, ela está sempre com raiva de ver o marido esperando tudo acontecer, né? Aquela expressão que eles usam, esperando cair do céu, né? Então ela fica indignada com isso. E na contramão, ele também fica estressado por ter tanta cobrança, por ter tanto falatório, né? Geralmente a mulher, ela cobra mais, ela fala mais, né? O homem fica meio ali, né? Então, por que isso, né? A pessoa procurar para casar justamente uma pessoa que é o oposto dela, né? Aí tá fadado ao fracasso. A gente já vê que não vai dar certo. Por exemplo, um exemplo interessante e recente, está super atual, essa novela que começou segunda-feira na Globo. A menina era cheia de sonhos, tal, conheceu um príncipe encantado. Aí ela vai e conhece o rapaz lá. O rapaz, desde o início da relação, ele demonstra que ele é uma pessoa perturbada, que ele é um cara agressivo, né, nervoso. E aí, mesmo assim, ele vai, pede desculpas, ela vai e aceita, vai até o dia do casamento. Que ele vai e machuca, ele tem relação com ela de forma agressiva, tal, deixa ela cheia de hematomas. Então, quer dizer, é um exemplo fictício que nós podemos trazer para a nossa realidade. Se começou errado, né? Se você viu que a pessoa já apresenta distúrbios, então por que, que você vai insistir naquela situação? Se você está vendo que a pessoa apresenta personalidade, comportamentos os quais você não concorda, os quais não são compatíveis com você, por que, que você ainda insiste nisso? Outra coisa também que é comum, homens mais velhos, né, buscam uma moça mais nova. Homens mais velhos já estão bem-sucedidos, já tem, sei lá, uma empresa, já tem um cargo melhor na empresa, um poder aquisitivo melhor. Aí eles vão lá e procuram quem para namorar? Uma moça que está ali de repente com 18, 19 anos, 20. Aí ele quer casar com ela e tal. Aí quando casa, né, ela tem lá uma vida humilde, ele vai, começa a dar tudo para ela. Aí na primeira oportunidade começam as crises de ciúme, né? Porque por ser mais velho ele se sente inseguro. E aí a primeira linha de defesa é o ataque. Ah, porque eu fiz isso para você, eu te dei boa vida, eu te dei carro, eu te dei isso, eu te dei aquilo. Então, quer dizer, a pessoa acaba procurando aquilo que ela quer, né? Sem pensar nas consequências de que são idades diferentes, que são mundos diferentes e que tem tudo para dar errado por serem de níveis tão opostos, né? Tão distantes, né? A realidade de um, a vivência de um, o mundo de um é diferente do outro, né? E outra coisa também é a questão de faculdade. Então tem gente que já é formada, já exerce a profissão, aí vai e procura alguém para namorar que tem o ensino médio incompleto, que tem o
o primeiro grau ainda, né? Aí depois fica jogando na cara, ah, porque eu estudei, eu me formei, e você está aí até hoje sem fazer nada. Mas você sabia que essa pessoa era daquele jeito quando você se casou? Você sabia que aquela pessoa era pobre quando você se casou com ela? Você sabia que aquela pessoa não tinha estudo quando você se casou com ela? Você sabia que aquela pessoa era ignorante quando você se casou com ela, né? Então, por que insistiu numa coisa que viu que desde o início não era o correto, não era o que você queria? Então, as pessoas fazem muito isso. Não tem planejamento, né? Aí, às vezes, nem procura conhecer para ver o comportamento da pessoa, se a pessoa é ou não violenta, agressiva, é ou não pacata, né? Já vai enfiando os pés pelas mãos, baseando-se numa paixão, num desejo. Então, como proceder para ter um casamento de sucesso, né? Então, uma observação que eu queria fazer dentro desses 4 tópicos aí, né? Não vamos dizer o casamento de sucesso, né? Que casamento de sucesso é uma coisa hoje que é bem complicado a gente usar essa expressão. Mas um casamento menos conturbado, né? Então a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o seguinte, muitas vezes você teve um namoro adolescente ali, dos 12 aos 17, dos 12 aos 18, aquela coisa de escola, que moravam na mesma rua, frequentavam o mesmo colégio, né? Tinham os mesmos gostos, os mesmos projetos para a vida. Essa pessoa geralmente é a pessoa ideal para você casar. Porque é a pessoa que cresceu com você, conheceu sua família, conheceu seus defeitos, conviveu com o desenvolvimento da sua personalidade e você com a dela. Geralmente essa pessoa é ela que tem tudo para ser a pessoa para dar certo. Mas aí as pessoas não veem isso. Elas acham que aquilo ali é uma paixãozinha adolescente e tal. Aí vai e arruma outra pessoa. Por isso que é muito comum, passam-se lá 20 anos de casamento, aí essas duas pessoas se reencontram e aí elas já querem, já sentem vontade de divorciar ou de repente já estão separadas e aí pensam em reatar aquele namoro de adolescente. Por quê? Porque era aquela pessoa que te compreendia desde o início. Né? Inclusive é muito comum relembrar o passado, quando você encontra aquele primeiro amor. Né? Ah, você lembra disso que a gente fazia junto, daquilo? Então, as pessoas não levam muito isso a sério, né? O namorico de infância. Mas geralmente o namorico de infância é o que tem tudo para dar certo. Mas depois de você já não ter casado com o namoro de infância, o que, que você pode fazer? Aí vamos pro segundo ponto, né? Antes de casar, né? Que eu me refiro. O namoro, né? A principal coisa para um casamento dar certo é o namoro. O namoro ele é para você conhecer a pessoa. E um namoro, para você conhecer uma pessoa hoje, é comum você dizer assim, nossa, você ouvir dizer, né? Eu vivi 20 anos com fulano, achei que conhecia e não conhecia. Se revelou depois. E isso é verdade. Tem muita gente que leva anos para mostrar a verdadeira face. Mas o namoro, ele é a única garantia que você tem de pelo menos conhecer uma parte dessa pessoa com quem você vai dividir o resto da sua vida. Então, um namoro bem sucedido, um namoro para ele, né? Ele tem que ter pelo menos um ano ali de namoro, no mínimo, né? Para você conhecer a pessoa, os planos dela, os projetos para o futuro, ou se não tem projeto nenhum, né? As intenções, a personalidade, né? Então, quando convivendo com aquela pessoa ali no dia a dia, você vai vendo a personalidade dela, né? A família, né? Conhecer a família, os pais, ver se é uma família estruturada ou desestruturada, os amigos mais próximos, se possível o ambiente de trabalho, né? O cara trabalha lá num escritório, como é que é a sala dele, né? O cara tem o quarto dele, como é que é o quarto dele, como é que é o carro dele? Porque se é uma pessoa desorganizada, se o quarto é desorganizado, se o carro é desorganizado, então essa pessoa é uma pessoa desorganizada. Ela vai levar essa desorganização dela para o resto da vida dela. E se você é uma pessoa organizada, como que você vai viver com uma pessoa desorganizada na mesma casa e, sobretudo, no mesmo quarto e principalmente na mesma cama? Entendeu? Então tem muita gente que não raciocina isso, acha que isso daí, ah não, isso é coisa que eu mudo com o tempo. Não, gente, não muda.
Pessoa desorganizada, ela vai nascer, crescer e morrer desorganizada. Pessoa organizada vai nascer, crescer e morrer organizada. Quem tem mania de limpeza vai da mesma forma, nascer, crescer e morrer com a mania de limpeza. Então, são coisas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença debaixo do mesmo teto. Porque uma coisa é você ver a desorganização da pessoa no quarto dela lá, na casa dela, com os pais dela. Agora, morando na mesma casa que você, ou seja, vocês dois dividindo o mesmo teto, dividindo as contas, as responsabilidades, entendeu? Então, não bate, não combina. E aí o namoro é para isso. É para você descobrir se a pessoa tem o mesmo perfil seu, se ela é mais pacata, se ela é mais agitada, se ela tem planos de ter uma casa muito grande ou se ela tem planos de morar numa casa de aluguel pro resto da vida. E aí se você tem planos de ter uma casa própria e ela tem planos de morar de aluguel, não vai dar certo, porque aí você vai ter que trabalhar dobrado, porque eu vi até um exemplo esses dias de uma mulher, fui montar a cama elástica para ela e ela desabafando comigo, ela falando, meu marido, ele não tem vontade de ter uma casa, sabe? O negócio dele é querer viajar, ele quer aproveitar a vida, e a gente tinha que procurar ter uma casa agora, enquanto a gente está jovem, enquanto a gente tem condição financeira para fazer. Então o namoro é para isso, né? Você chega e pergunta, o que, que você pensa para o futuro? Você pensa ter uma casa, tá? Não, vamos, deixa rolar. Não, então se deixa rolar, então já não é a pessoa para você casar. Percebe? São coisas mínimas que acabam fazendo a diferença. Esse aqui é o principal ponto, né? Toda vez que você está conhecendo uma pessoa, que você quer namorar com alguém, qualquer decisão que você vai tomar na vida, antes de tomá-la, converse com Deus em oração, né? E para você tomar essa decisão. Casamento aqui que a gente está falando também vale para a sociedade, porque às vezes a sociedade também é uma forma de casamento. Então às vezes você quer estar com um projeto, a pessoa também está querendo entrar nesse projeto com você, você tem que conhecer para ver se as ideias batem, né? Conversar com Deus, tal, porque se forem pessoas opostas, ainda que seja uma sociedade que você só veja aquela pessoa 10 horas por dia, não tende a não dar certo por serem pessoas com ideias diferentes. Eu coloquei essa observação aqui porque a partir do momento que você consulta Deus, a resposta dele vem da seguinte forma: o que é de Deus para a nossa vida não vem com confusão, não vem de formas erradas. Né? Então, Deus faz tudo caminhar da forma correta. Tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando, cooperando para que realmente ocorra da forma correta. Agora, quando não é de Deus para a nossa vida, aí já começa dando errado. Tem até aquela expressão, né? Que eles falam, ó, começou dando errado, terminou dando errado. Né? Então isso é muito importante. O que é de Deus para a nossa vida, isso aí você tem que guardar com você. Nunca vem através de confusão. Vem sempre de forma clara, limpa, objetiva. Né? Eu queria dar um exemplo de casal que é uma amiga minha lá do Rio Grande do Sul, até se ela ver o vídeo aí, quero mandar um beijão para ela, que é a Júlia Dalcin. Ela é casada e ela e o esposo, assim, eu acompanho muito fotos pelo Facebook e tal, mas eles têm uma coisa que é muito interessante, a química deles, é que tudo que eles fazem juntos. Então eles gostam de malhação, de malhar o corpo, daquele cuidado com a boa forma, com a saúde. Eles gostam de praticar esportes, né, de praticar atletismo em essas provas de competição. Os dois sempre vão juntos nessas competições, né? Então aí eles têm a mesma ideologia de vida. Então fica muito mais fácil, por isso que é um casal que você está sempre vendo, eles estão sempre sorrindo, você não vê em nenhum momento lá ela colocar lá um desabafo, estou triste hoje, problemas na família, né? Porque tem muita gente que usa o Facebook hoje para poder ficar dividindo, expondo a vida, né? Ah, meu dia hoje é infeliz, ah, minha esposa isso, meu marido aquilo, pelo amor de Deus, fulano volta para mim. Você olha no Facebook dela assim,
tá tudo estruturadinho, tá todo mundo sempre em harmonia, as filhas, os parentes, tá? Os amigos, tá todo mundo ali sempre de bem com a vida. Por quê? Por que é um casal que deu certo? Porque os dois gostam das mesmas coisas. Então, eles acompanham um ao outro, né? É aquela coisa assim, se hoje um tá desanimado para malhar, o outro chega lá, não, vamos hoje e tal. Então, um dá aquela disposição pro outro. Então, isso é perfeito. Por quê? Sempre vão caminhar na mesma direção e nunca em sentidos opostos. É... Então é preciso nós termos isso em mente, ó. Compatibilidade de ideias, né? Isso é fundamental para uma união. Mas e para quem já casou, como é o caso dessa amiga minha aqui, né? Da pergunta. Para quem já casou, você falou tanto, Douglas, tal, o que é, o que não é, o que deveria ter feito, mas agora que eu já estou casado, o que eu devo fazer? Então, agora que você já casou, né? Que você precisa dessa pequena palavra aí, ó, diálogo, né? Então os dois sentarem, terem uma conversa bacana, né? Então olha lá, é impossível conviver, né, somente com pessoas iguais a nós, mas é possível entrarmos em acordo. Então o que acontece? No dia a dia, nós não vamos encontrar só pessoas que têm a mesma visão política que nós. Só pessoas que gostam de futebol, só pessoas que gostam de teatro, só pessoas que gostam de música é, erudita ou de música, sei lá, MPB. Então nós sempre vamos encontrar pessoas diferentes, com gostos diferentes, com ideias diferentes e atitudes também. Então, por isso que nós precisamos de acordo, né? O casamento também é assim. Se os dois têm pensamentos diferentes, personalidades diferentes, eles têm que tentar chegar a um acordo, porque em alguma parte os dois têm alguma coisa em comum, né? Em alguma parte tem alguma coisa em comum. Já viu que tem muito daquele é comum aqueles casais assim que separam e largam, né? Separam e voltam, né? Por quê? Porque eles têm uma paixão pelo outro. Então, quando eles estão separados, dá saudade, dá vontade de estar junto, aí eles voltam. Eles voltam, mas eles têm ideias muito diferentes, muito distintas. Então, aí começam as brigas de novo. Aí um vai e sai de casa. Aí vai e sente a saudade de novo e volta. E fica naquela, efeito sanfona, né? Vai e vem. Por que isso? Por causa dessa questão da falta de diálogo, da falta de uma conversa aberta, de expor os pontos de vista diferentes e respeitar a opinião e o espaço do outro. Então, a partir do momento que vocês sentam de forma madura, de forma séria, não é sentar para brigar, é sentar para dialogar, um diálogo sério. Enquanto um fala, o outro escuta. Aquela expressão, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então você escuta, depois você fala, né? Sem interromper um ao outro. Expor, cada um expor seus pontos de vista. Olha, fulano, eu não gosto quando você faz isso. Eu não gosto quando você fala aquilo. Uma coisa que deteriora muito o casamento é o adjetivo. Ah, fulano, você é um inútil. Ah, fulana, você é uma pilantra, sabe? Isso daí fere demais. Então, se você quer ter uma discussão, que seja uma discussão saudável, que seja um diálogo em que você fala, olha, eu não gosto quando você faz isso. Eu não gosto quando você fala aquilo, quando você age dessa forma. E aí, você ouve o que a outra pessoa também tem para falar e vocês dois tentam mudar dentro daquilo ali o que está errado, né, o outro não gosta. Olha, fulano, eu não sei se eu dou conta de mudar do jeito que você quer que eu mude, mas vamos tentar, você me ajuda, você me vai me mostrando na medida do possível o que eu preciso fazer e tal. Então isso daí é um passo muito importante. O diálogo, você sai desse diálogo aí com uma nova cabeça, né? Porque ali vocês lavaram a roupa suja, né? Estabelecer um acordo, né, buscando harmonia na casa, porque você pensa aí, geralmente
O casal já tem filhos, está ali aos trancos e barrancos, já tem filhos. Tem os pais que se envolvem, né, a família e tal. Está sempre vivendo, vivenciando, presenciando aquelas discussões, né? Às vezes até em festa, em reuniões. Aí o casal começa a brigar, começa a lavar roupa suja no meio de todo mundo. Então, ninguém tem culpa disso, né? O erro foi de vocês, a escolha errada foi de vocês. Então, são vocês dois que têm que resolver. Então, buscando o que? A harmonia na casa. A casa tem que ser um lugar de paz. Você passa problemas na escola, você passa problemas no trabalho, você passa problemas no trajeto para sua casa correndo risco de ser assaltado e tal. O lugar que é o seu refúgio, que tem que ser o seu refúgio na vida, tem que ser a sua casa. A sua casa tem que ser para você descansar. E não para você ter mais problema, ter mais dor de cabeça, ficar mais estressado do que você já fica no dia a dia, no trabalho. Tem gente que a casa é um verdadeiro inferno, a pessoa prefere viver no trabalho, né? Fica além do tempo no trabalho para não ter que chegar em casa. Então isso não é vida, né? Então o que precisa? Precisa de diálogo, precisa de uma conversa franca entre os dois. Depois de expor os defeitos, né? O que incomoda, o que não incomoda o outro, né? Anotem os pontos mais importantes. Então, os defeitos que você falou que eu tenho que anotar aqui para eu ficar refletindo naquilo ali depois, porque senão eu esqueço. A cabeça da gente é falha, né? Então eu vou anotar até como uma forma de humildade, para eu poder depois rever, ficar meditando naquilo ali, analisando, para eu não voltar a cometer os mesmos erros, né? Se possível, olha que interessante, gravem um vídeo, né? Hoje em dia, com esse negócio da tecnologia de Facebook, celular e tal, né? Grava um vídeo, né? Para que daqui a um ano vocês possam assistir esse vídeo e ver o que mudou naquilo ali, né? O que transformou, qual foi a evolução que vocês tiveram nesse casamento depois dessa conversa franca. Não precisa de psicólogo, não precisa de padre, não precisa de pastor, comedor de feijão, não. Vocês mesmos podem resolver, porque são duas pessoas adultas. Por que duas pessoas foram adultas na hora de casar e não podem ser adultas na hora de resolver, de passar por cima dos problemas? Né? Então é muito incoerente. Eu preciso de ajuda de fulano, de ciclano. Não. É o casal que tem que resolver. Né? Com maturidade, com responsabilidade. Né? E aí o vídeo é uma forma de vocês verem o que vocês evoluíram e o que ainda precisa ser corrigido. Né? Outra questão importante, né, para quem já está no casamento e aí já não tem como voltar mais atrás, é isso aqui, ó. Finalmente a conversa pode trazer o quê? Lembranças, feridas, cicatrizes que não sangravam há muito tempo, né? Então é uma mágoa que muitas vezes o marido tem da esposa, uma palavra que ela falou que ele ficou com ela, né? Atravessada, ou vice-versa, a esposa que tem uma mágoa do marido. Então, essa conversa, com certeza, ela vai trazer feridas, tá? Que vão, de repente, já estavam fechadas, vão voltar a sangrar. Mas é importante que ela sangre pela última vez. Então, você expõe, olha, até hoje eu guardo o que você fez, o que você falou lá na casa da minha mãe, na frente de todo mundo, papapá, papapá. Fala, expõe tudo. Aí vai o outro também, olha, eu também tenho isso daqui que eu levo comigo, eu deito no meu travesseiro, eu fico pensando tal, que você falou, que você fez, pronto. Expõe tudo, coloca tudo para fora. E a partir daquele momento, ó, zerou, entendeu? É vida nova. Então é claro que o vídeo, daqui a um ano, vocês vão rever, vocês vão trazer aquelas lembranças de volta. Mas elas já não vão mais ser como feridas, porque vocês já soltaram tudo. O vídeo vai ser para vocês verem que vocês superaram aquilo, né? Então coloque tudo em pratos limpos e a partir daquele momento assumam o compromisso mais importante, que é, o que será? Começar do zero, né? Então o casamento de vocês não começou naquele dia lá que vocês
estavam lá no altar, que vocês estavam diante do juiz, diante do pastor, do padre, sei lá de quem. O casamento de vocês começa a partir do dia desse diálogo. Depois que vocês zeraram todas as mágoas, depois que vocês colocaram tudo para fora, a partir de então vai começar um novo casamento, sem um jogar na cara do outro o defeito do outro, sem um ofender o outro no ponto fraco dele, né? Sem um procurar diminuir o outro, e começar do zero também com projetos em comum, estabelecer projetos em comum, porque um casamento, se ele não tiver projetos em comum, ele não dá certo. Então, começar do zero, né? Esquecer tudo que ficou para trás. E se é uma vida nova, não pode haver o quê? Não pode existir o quê? Erros velhos. Então, vida nova, que sejam novos erros, né? Se tiver de ter erros, que sejam novos erros. Mas os erros velhos, eles devem permanecer no passado, ok? Como aquela promessa, né, que Deus fez para nós lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá rapidinho, que já está acabando aqui. Capítulo 5, versículo 7 de 2 Coríntios diz... capítulo 5, versículo 17, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando você tiver um casamento baseado em Cristo, né? Porque o casamento é a união de duas pessoas em uma só. Então, a partir daquele momento, vocês dois são um só. Se vocês dois são um só em Cristo, vocês são o quê? Uma nova criatura. E se vocês são uma nova criatura, vocês estão o quê? Começando do zero. Por quê? As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, o exemplo de Deus para a nossa vida, nós devemos colocá-lo em prática. Então, se Jesus é capaz de zerar nossa vida a partir daquele momento que nós o trazemos para o nosso lado, para dentro de nós, por que, que nós não vamos conseguir, como um casal, também zerar a partir daquele momento as mágoas, as desavenças do passado? Então, isso é muito importante, né? Para o casamento se estabilizar e começar a ser feliz. Mas e se ainda assim um dos dois não conseguir respeitar o espaço do outro, né? Depois de um diálogo, continuarem tendo problemas, então aí a solução realmente é a separação, né? E aí cada um deve tomar o seu rumo, mas não poderão mais se casar com ninguém, porque a Bíblia admite apenas um casamento, a menos que exista traição, ou em caso de viuvez, que nós já conversamos sobre isso, já ensinei isso em outras aulas. Isso é o que a Bíblia explica. Você não é obrigado a seguir o que a Bíblia ensina. Mas é como eu disse, a partir do momento que você está perguntando sobre a Bíblia, é porque você quer levar uma vida baseada nela. Então, se você quer uma vida mais perto de Deus, você tem que seguir os ensinamentos dela. Então, só em caso de viuvez ou traição. Então, ó, 1 Coríntios 7:11, como nós já tínhamos mencionado, né? Já tínhamos lido, que fiquem sem se casar. Ou seja, que deem um tempo, né, da relação. E pode ser que depois de um tempo os dois se amadureçam, os dois resolvam se entender, né? E aí depois decidam se é possível reatar. Mas se não for possível, então cada um siga seu rumo, né? Não esquecendo que os filhos não têm culpa, o resto da família não tem culpa e as obrigações continuam, porque filho é para a vida inteira. Então, independentemente de não conseguir mais reatar um relacionamento, as obrigações que vocês assumiram como casal, que são os filhos, essas obrigações, essa obrigação continua para o resto da vida, né? Então, finalizamos aí. Espero que tenha sido proveitoso para você, minha amiga, que está passando por esse momento. Peça entendimento para Deus, entendeu?
Talvez você esteja tomando uma atitude precipitada, né? Porque se você já viveu com ele há mais de 2 anos, se não me engano, né? Por que largar agora, né? Então talvez seja uma coisa meio prematura. Você também é muito impulsiva, viu? Tem muita gente que toma atitudes no impulso, não é por aí. A gente não tem que ir querendo fazer o que a nossa vontade quer. Toda vez que você tiver com vontade de tomar uma decisão, ter uma reação, né? Por exemplo, alguém fez alguma coisa que te desagradou. Aí a sua primeira reação nunca é a correta, tá? Aprenda sempre isso. A primeira resposta que a gente vai dar, a primeira atitude que a gente vai ter, a primeira reação, nunca é a reação mais correta. É bom a gente contar primeiro até 10, se possível até 100, antes da reação, porque aí a gente já vai ter uma nova reação, uma nova atitude diante daquele fato e a gente com certeza evita muitos problemas pensando um pouquinho antes de agir. Beijo no coração, fiquem com Deus e tchau, tchau.